Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a dieta vegetariana e aí engloba todos os três tipos, né? Os lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos e os vegetarianos estritos, além do veganismo. É um tema que gera muita polêmica no consultório, pela angústia que os pais trazem ao consultório, com medo de não estarem fornecendo a quantidade de nutrientes que os filhos necessitam e ao mesmo tempo, né, indo aí contra os seus princípios. Outra questão também é entre os profissionais de saúde, que infelizmente a gente ainda vê um certo preconceito aí e talvez até uma desinformação de não saber orientar os seus pacientes com relação a esse tipo de dieta. Além disso, com relação aos alunos, eu sempre digo aos meus alunos, a gente nunca deve crucificar a mãe ou o pai que quer que os seus filhos sigam esse tipo de dieta, que é a dieta ou até mesmo o princípio que os pais têm com relação à alimentação. Então, a primeira dica é não se preocupem, né? Não se importem com o que as pessoas vão falar. Esse é um direito seu e é um direito seu querer que o seu filho siga. Então, não desista, né, de ir atrás de um profissional que consiga abraçar essa sua conduta com relação à alimentação. Então, começando pelo vegetarianismo, né? O vegetariano, eu vou falar primeiro os ovo-lacto vegetarianos e os lacto-vegetarianos, que de certa forma consomem produto animal, né? Que são os ovos e os laticínios. Numa outra parte do vídeo a gente vai falar a segunda parte sobre o vegetariano estrito e os veganos. Essa primeira parte, a gente fala um pouquinho sobre essa alimentação aí que, querendo ou não, o nosso grande vilão aí na história, nossa grande preocupação na história seria a vitamina B12. A vitamina B12, ela só é encontrada em produtos de origem animal. Então, uma grande exceção que a gente vê com relação à quantidade de vitamina B12 em produtos de origem vegetal é a alga nori, que não é de costume de nós brasileiros, né, fazer a ingestão dessa alga, que aí sim é uma grande fonte aí de vitamina B12, assim como os cogumelos são ricos em vitamina D. Só que não é de nosso costume aqui no Brasil fazer a ingestão dessa alga, mas para quem é vegano, para quem é vegetariano estrito, é uma grande dica aí de introduzir na sua alimentação para poder aumentar aí a absorção de vitamina B12. Fora isso, o ovo ele contém vitamina B12, mas lembrando, né, que também é um produto de origem animal. Aí não tem como o vegetariano estrito ou o vegano absorver aí a vitamina B12, já que não ingerem os ovos. É só a alga nori mesmo que contém a quantidade de vitamina B12 ideal, né, ou que tenha uma biodisponibilidade ideal para absorção no organismo. Então, não adianta a mãe, o pai chegar, a avó, tio, tia, chegar para mim e falar: ai, nós temos esse tipo de alimentação, mas substituímos com outros alimentos, como o ferro. Dá para fazer isso com ferro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A vitamina B12 não tem como. Então, se eu não consumo nenhum produto de origem animal, eu preciso repor. Então, os ovo-lactos vegetarianos e os lacto-vegetarianos, eles consomem, de certa forma, o produto de origem animal, como ovos e laticínios. Então, a gente não se preocupa com essa vitamina B12. Com relação ao ferro, nos ovo-lacto e lacto-vegetarianos, a gente tem aquela grande questão da biodisponibilidade do ferro. Então, essa é a grande questão. O ferro que eu encontro nos produtos de origem animal, principalmente carnes, ele é muito maior, né, a biodisponibilidade, a absorção é muito melhor no organismo. Já as pessoas que não ingerem têm um pouco mais de dificuldade. Isso não quer dizer que a alimentação está errada, que a gente não consiga fazer com que a pessoa ingira a quantidade de ferro necessária e sem necessidade de suplementar. Então, existe sim um tipo de dieta, né, fazendo corretamente, que a gente não precise que a criança tome ferro à parte, né, além ali da indicação que a gente tem, né, nos 2 primeiros anos de vida de usar a suplementação de ferro. Então, é possível seguir uma alimentação.
Primeiro, a gente encontra o ferro em diversos produtos de origem vegetal, como folhas, né, as verduras e os legumes. O que a gente tem que aumentar é a biodisponibilidade do ferro. A gente aumenta essa biodisponibilidade, aumenta a absorção do ferro, ingerindo frutas cítricas, por exemplo, frutas ácidas, como laranja, o morango, o abacaxi, o limão. Então, sempre o que a gente orienta, como eu oriento como pediatra, após as principais refeições, como almoço e café e jantar, a gente sempre orienta em uma sobremesa uma fruta cítrica. A principal delas e a mais fácil delas é a laranja. Além disso, evitar o consumo aí de laticínios, principalmente o leite, né? Sem ser o leite materno, mas o leite artificial, fórmula, até a fórmula infantil, a gente evita oferecer para a criança após as refeições. Por quê? E isso impede a absorção do ferro, né? O cálcio, ele tem um efeito de quelar o ferro e impede a absorção dele pelo organismo. Então essas são dicas de eu ter uma alimentação vegetariana não estrita a ter essa absorção de nutrientes normalmente como se uma pessoa que não é vegetariana ou vegana absorve aí no organismo o ferro. Com relação à segunda parte, nós vamos falar aí dos vegetarianos estritos, que não ingerem nenhum tipo de produto de origem animal, né, nem ovo, nem laticínios, e os veganos. A diferença do vegetariano estrito para os veganos é que os veganos, eles não só têm uma posição com relação à alimentação, mas sim com a vida, né, com o estilo de vida. Então, tudo que se utiliza de animais, né, experiências em animais, até mesmo espetáculos com animais, os veganos, eles não aderem a esse estilo de vida, tá? Então, essa é a diferença do vegetariano estrito para o vegano. Com relação à alimentação, nenhum dos dois ingerem produtos de origem animal de qualquer forma, né? Então, aí a gente bate na tecla da vitamina B12. Com relação às orientações do ferro, são as mesmas para o vegetariano não estrito, mas com relação à vitamina B12, aí não tem jeito, gente. Eu não tenho como substituir com outros alimentos, com alguns alimentos que ajudam a aumentar a absorção, né, a biodisponibilidade, como a gente falou do ferro. A vitamina B12, ela é um produto exclusivo de origem animal. Então, se eu não faço a ingestão dessa vitamina B12, porque eu não ingiro produtos de origem animal, eu tenho a necessidade aí de fazer a reposição, né? E aí a gente tem que tomar o remedinho lá pra gente poder ter essa vitamina B12 no corpo. Então, com relação a isso, a gente deve sempre procurar um médico pediatra ou um médico de família e comunidade aí perto de você ou de sua confiança, para que isso seja suplementado de uma forma correta. Além disso, também procurar um nutricionista, né? Acompanhamento nutricional, ele é essencial nas dietas que a gente tem qualquer tipo de restrição alimentar. Então, isso é muito importante também. É isso o recado que eu tinha para hoje. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou via direct.